Olá, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à 14ª aula da nossa Escola de Ministérios, edição especial, IEAB 80 anos, no ano que a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico completa, celebra 80 anos. Nós estamos focando no treinamento da nossa liderança, porque só assim nós teremos uma igreja consolidada, fortalecida, como o próprio título dessa escola de ministérios, uma igreja viva, que estamos olhando para o passado sim, mas em gratidão, em reconhecimento do que Deus fez ao longo dos 80 anos, vivendo o presente, buscando discernimento, cumprir a missão e olhando para o futuro com esperança e buscando sempre a direção, a condução do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esta, a 14ª aula, é também a última. Estamos encerrando, mas com muita alegria. Não estamos encerrando tristes, não. Com aquela, lógico, com aquela vontade de querer mais, de aprender mais. Contudo, grato a Deus por estas 14 aulas. Esta aula encerra. Ao longo destas aulas, nós tivemos vários professores. A 7ª aula não está aí no seu e-book, no seu livro de estudo, e a 14ª aula também não está no e-book. Por quê? Tanto a 7ª quanto a 14ª aula são aulas com a região eclesiástica. Você sabe que o Avivamento Bíblico se organiza por meio do Conselho Geral. Nós temos 12 regiões eclesiásticas. Então, cada região, cada regional, conselho regional, está tendo a oportunidade de falar com a sua liderança na aula 7 e nesta, que é a última aula, a aula 14. Que você possa continuar aprendendo, não pare. O aprendizado deve ser contínuo. O Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, inclusive, tem cursos para você continuar o treinamento, o aperfeiçoamento, desde curso bíblico ministerial aos cursos teológicos, a formação em teologia. Então, continue estudando, se dedique, empenhe-se no aprendizado bíblico, porque isso faz toda a diferença para o seu ministério. Que Deus continue te fortalecendo e te abençoando, te dando graça e misericórdia e capacitando por meio do Espírito Santo a sua vida, que você faça toda a diferença onde você está inserido, na sua família, no trabalho, na escola, na igreja local, aonde Deus colocou você para frutificar, aí na cidade, no bairro onde você está inserido. Que Deus continue te abençoando. Vamos fazer uma oração, que eu já vou falar então quem será o professor desta aula de hoje. Oremos. Senhor, louvado és o teu nome para sempre. Obrigado por esta igreja, obrigado por este ministério. Graças te damos pelos 80 anos, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e continuará a fazer. Abençoe cada pastor, presbítero, missionária, cada evangelista, assessores, diáconos, diaconisa, líderes de ministérios, pessoas nas quais o Senhor ainda nos dará para realizar a tua obra. O Senhor é o dono da obra e nós rogamos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para esta seara. Oramos em gratidão e pedimos que o Senhor continue nos conduzindo e fortalecendo a nossa fé e o nosso ministério. Oramos em gratidão, em louvor, em adoração ao teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E o nosso professor de hoje é o nosso superintendente regional, o pastor Alexandro Fernandes. Carinhosamente o chamamos o pastor Alex. Ele é pastor da IEAB em Itanhaém, no litoral paulista. Ele é formado, inclusive, no nosso seminário, é formado em teologia no Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, que nós possamos aproveitar esta aula, que você tome notas e que todos nós tenhamos uma excelente aula. A paz do Senhor Jesus, amados. Que Deus os abençoe. Eu sou o pastor Alex Ferreira, superintendente regional da região eclesiástica Sudeste 2.
E estou aqui muito feliz de poder compartilhar com vocês algo especial nessa escola de ministérios, algo preparado de Deus para a sua vida, para a sua história, para um crescimento diante da presença do Senhor. E a temática que eu tenho para você aqui é região profética. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Uma pergunta que não quer calar é o que estamos fazendo com o poder, com a investidura, com a promessa de Deus feita neste momento ali no livro de Atos, capítulo 2, no momento em que a igreja ela recebe a promessa e ela vive o melhor de Deus, aonde anteriormente havia sido prometido um grande derramar do poder de Deus. E ali aqueles homens experimentam um vento veemente, impetuoso invade aquele lugar e aqueles homens começam a falar poderosamente da grandeza do Senhor. E na ministração de Pedro nós vemos que esse versículo está incluso, que diz que a promessa ela vai além, não é somente para aquele momento. E nós, como região eclesiástica, como povo escolhido de Deus aqui na região de São Paulo, litoral, o que estamos fazendo? Eu me lembro de uma canção que diz: quero voltar ao início de tudo. E é isso que eu quero fazer um convite a você neste momento, para que você possa retornar comigo naquele grande momento aonde houve o envio, aonde ali Deus coloca seus mensageiros para propagarem o Evangelho. Precisamos voltar cada vez mais no nascedouro da igreja e atentar cautelosamente para aquilo que Deus colocou no coração daqueles homens, porque essa promessa também está voltada para mim e para você. Como está o nosso discernimento? Como está o nosso discernimento? O que é discernimento? Discernimento é a capacidade mental de julgar, distinguir e compreender situações com clareza e sensatez. É a habilidade de separar o que é certo do errado, o verdadeiro do falso. E quando nós falamos de discernimento espiritual, quando nós vemos essa palavra, o que entendemos? Nós entendemos que é a capacidade e a prática de distinguir entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Distinguir a vontade de Deus em vez de impulsos humanos. Precisamos ter essa convicção de que não estamos agindo pela força do braço, porque a força do braço, ela acaba. A força do braço, ela traz uma glória humana, mas quando discernimos a vontade de Deus, se estamos enxergando o que verdadeiramente Deus espera de nós, com certeza isso é eterno, isso é grandioso. Nós precisamos nos dedicar, como foi dito ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, um texto muito conhecido. Diz que aqueles homens iriam ser revestidos do poder do alto e seriam testemunhas vivas de Deus, das obras que o Senhor Jesus Cristo operou em vários lugares. Nós vemos que é dito que seriam testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa promessa, esse revestimento, ele aconteceu lá e ele também é presente nos dias atuais. Eu gostaria também de levar vocês a entender que nós somos uma igreja genuinamente pentecostal. Aquilo que aconteceu lá é real em nosso meio hoje. A Igreja Evangélica Avivamento Bíblico é uma igreja que crê no poder do batismo com o Espírito Santo. Não somos cessacionistas. O que seria isso? Cessacionista são aqueles que acreditam que os dons,
Tudo aquilo que aconteceu ali, naquele momento em Atos, deixou de acontecer após a morte do último apóstolo, que estava disponível somente naquela época. Nós não acreditamos assim, nós não somos cessacionistas, nós acreditamos que o poder do Espírito Santo está hoje fluindo em nosso meio. Aquele que busca, aquele que crê, recebe desse batismo e passa a receber os dons espirituais que estão contidos na carta aos Coríntios, no livro também, na carta aos Romanos, e também nós vemos isso na carta aos Efésios. Dons espirituais são distribuídos à igreja. Então, aquele que reveste, ele dá os dons e também os talentos para que a sua obra possa ser executada. Algo também que nós temos ali, naquele momento da investidura pelo Espírito Santo, é a fé para crer que a Bíblia, ela é literal. A palavra de Deus é a verdade. Nós não acreditamos que existem porções de verdade na Bíblia, não. Nós acreditamos que a Bíblia é a verdade. Tudo que está na Bíblia é para nós algo como regra de fé, algo que vem de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Então isso nos torna uma igreja genuinamente pentecostal. Eu gostaria de compartilhar com vocês também que o start já foi dado. Jesus disse que aqueles homens deveriam permanecer ali, firmes, unidos, até que o revestimento viesse. A partir do revestimento, então, é dado o start. Vão, anuncie, porque agora vocês estão capacitados pelo poder do alto. Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque estamos vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento que a igreja tem se acovardado, muitos têm abandonado aquilo que Jesus entregou como missão a eles. Nós precisamos aceitar esse start. Nós estamos vivendo num momento difícil, onde, diferente dos nossos pais da fé, que estavam buscando a glória de Deus, outros hoje têm buscado a glória humana. Eu tenho até colocado algo nesses dias nas minhas ministrações e dito aos nossos irmãos. Muitos hoje têm acumulado o esterco que Paulo, ele abandonou. Quando você vê Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, ele diz: tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu possuía como humano, como um homem normal, coisas que eu conquistei, ele mesmo diz que era israelita de nascença, ele disse que foi circuncidado e também apresentou ali como se fosse fariseu, perseguidor da igreja, cheio do conhecimento. Ele também, em um certo momento, ele diz: eu sou naturalizado romano. Então ele tinha diversas qualificações, mas ele diz: eu considero tudo isso como perca, como esterco, para ganhar aquilo que está proposto por Cristo na minha vida. Então, hoje nós vemos pessoas que estão voltando atrás, estão, diferente de Paulo, buscando a glória humana, investem muito em suas vidas seculares e deixando o lado espiritual de lado. Nós precisamos entender que aqueles homens em Atos dos Apóstolos foram ativados e nós, como uma igreja genuinamente pentecostal, também somos participantes dessa ativação. Fomos ativados. Precisamos cada dia mais nos esvaziar daquilo que nos bloqueia e prosseguir, como disse Jesus, a corrida da cruz. Prosseguir cada dia mais, tomando a nossa cruz e vivendo aquilo que Cristo tem proposto para nós. Nós temos uma frase de um teólogo luterano, pastor, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele disse assim: discipulado sem renúncia é a renúncia do discipulado. Como discípulos de Cristo, nós precisamos renunciar cada dia mais, como Paulo, tudo
que nós possuímos como glória humana, devemos renunciar para que possamos viver verdadeiramente a glória que nos está proposta através do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. O start já foi dado. E existe uma promessa. Que promessa é essa? A promessa de expansão, de termos ampliados. Nós precisamos tomar posse dessa promessa. Uma igreja posicionada, uma região sensível à voz de Deus, campos e líderes revestidos entendem que a promessa foi proclamada, uma promessa de natureza profética, promessa de expansão, de termos ampliados, o resultado de um povo que permanece na presença, que vive cheio do poder de Deus, é nítido. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Se você ler o livro de Atos, capítulo 2, lá no finalzinho, no versículo 47, você vai se deparar com essa verdade. Verdade essa que está proposta para mim e para você. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Ele diz lá em Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz de Deus e fizer tudo que ele disse, com certeza seremos acompanhados de bênçãos e bênçãos e bênçãos e viveremos a promessa. Então precisamos ser obedientes àquilo que Cristo disse. Então, se somos obedientes, a promessa ela vai se cumprir. Precisamos o que então? Nos posicionar como escolhidos de Deus. Outro fator interessante é que nós precisamos entender que não estamos sozinhos nessa caminhada. Jesus Cristo, ele faz o envio dos seus apóstolos e ele diz o seguinte: olha, eu estou enviando vocês, lá em Mateus 28. E no versículo de número 20 ele diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aquele que envia, acompanha. Algo muito interessante e importante de crermos é que Jesus está sempre do nosso lado. Em cada momento, em cada situação, em cada vez que nós nos dedicamos e nos entregamos a fazer aquilo que está proposto para nossas vidas, Ele está sempre do nosso lado. Precisamos ter essa certeza. Eu tenho essa certeza. Sempre que eu prossigo, eu pergunto ao Espírito Santo, eu converso com o Espírito Santo e ele faz o quê? Ele me dá a convicção de que ele está comigo. Pode ir que eu estou com você. Ele se faz presente nas decisões, nos projetos e na execução de cada um deles. Sempre teremos Cristo e um séquito de anjos nos acompanhando a comando de Deus para cuidar de tudo aquilo que vamos fazer. E da mesma forma que Ele se põe responsável para estar conosco ao nosso lado, nós também temos que entender que essa responsabilidade de Deus, ela também é transmitida a nós. O Conselho Regional, ele está caminhando lado a lado e precisa estar caminhando lado a lado com os pastores, com os líderes da nossa região. O Conselho Geral está sempre atuante e responsável pelo Conselho Regional e pelas demais igrejas, todos ligados na mesma responsabilidade. Uma pergunta que uma vez Deus fez a Caim, ele disse assim para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Nós sabemos da história. Caim, ele agressivo, ignorante, ele diz assim: eu vou saber do meu irmão, eu sou cuidador dele. Mas por que Deus perguntou para Caim aonde está o seu irmão? Porque Deus, ele quer saber como está a nossa responsabilidade. Porque Caim era responsável por Abel, Abel era responsável por Caim. Somos responsáveis uns pelos outros. E Deus constantemente nos pergunta também: aonde está o seu irmão? Então, aqueles que são enviados precisam de cobertura espiritual. Então, além de irmos, precisamos estar também acompanhando, estar lado a lado, para que possamos concluir a missão com êxito. Então, é necessário que essa responsabilidade de cobertura espiritual, de acompanhamento, seja colocado como prioridade também em nosso meio.
Você não está sozinho, nós estamos com você. Creia nisso, prossiga, porque Deus está com você e nós também, como região eclesiástica, como pastores, estamos juntos nessa mesma visão e nesse mesmo propósito, orando, acompanhando, orientando. O que estamos fazendo aqui nessa escola de ministério? Dando ferramentas, trazendo para vocês um conhecimento aprofundado. E para que possamos concluir esta aula abençoada, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: a conclusão que nós chegamos é que somos os mensageiros desta geração. Precisamos nos posicionar em meio a essa geração, uma geração que caminha para o arrebatamento. Nós estamos chegando no fim. Nós estamos chegando no dia do grande encontro. Qual é a nossa visão para o futuro? Nós temos uma visão de que os tempos cada dia mais estão se confirmando. Precisamos remir o tempo. A promessa da volta está bem próxima. Então, precisamos, nesse momento, ter a direção certa de Deus para nós. Conversar sempre com o Espírito Santo, em oração, em dedicação, como aqueles homens em Atos dos Apóstolos. Nós precisamos também estar firmes, constantes. Olha que interessante, como os apóstolos, nós fomos comissionados. A palavra apóstolo significa mensageiro, significa enviado. Poderíamos então dizer, não como título, mas como a missão que foi dada aos apóstolos, podemos dizer que somos os apóstolos dessa geração. Deus está nos comissionando, nos enviando e precisamos o que então? Viver aquilo que estava bem claro naquele dia, naquele momento do revestimento do alto. Aqueles homens revestidos do poder e autoridade estavam cheios de temor. Precisamos estar cada dia mais cheios de temor à vontade de Deus, operando as maravilhas que foram operadas naquele dia. Elas estão disponíveis para mim, para você. Maravilhas que aqueles homens operavam, eles curavam as pessoas pelo poder do Espírito Santo. Eles anunciavam a palavra com autoridade. Eles não tinham medo de falar. Você observa homens totalmente despreparados anteriormente, homens medrosos, covardes, mas que após o revestimento do Espírito Santo, eles começam a ter autoridade. Eles vão para cima. Pedro, olha só, aquele que negou Jesus, agora está disposto a morrer por amor de Jesus e da sua palavra. Nós observamos ali cada um dos apóstolos passando por circunstâncias difíceis, mas não negavam o Senhor Jesus. Até aqueles que foram chamados depois, como os diáconos, Estevão, Filipe, homens que se dedicaram, homens que foram além daquilo que estava proposto para eles. Diáconos eram para cuidar das mesas? Não, mas eu não vou ficar somente nessa posição. Eu vou cuidar das mesas e eu vou prosseguir pregando o Evangelho. Por quê? Porque é para isso que eu fui alcançado, é para isso que eu fui revestido. E esses homens, eles estavam sempre unidos, novamente batendo na tecla de que quem envia também dá cobertura. Nós precisamos estar unidos em oração. Lembra que Pedro estava preso e a igreja estava em constante oração, dando cobertura espiritual. O que aconteceu? As cadeias se quebraram. E Pedro, ele sai da cadeia de forma sobrenatural, porque a igreja estava unida em oração. É importante que estejamos sempre unidos, como aqueles homens estavam unidos, cuidando uns dos outros. Nós precisamos também estar sempre unidos em oração, em acompanhamento, lado a lado, tendo tudo sempre em comum. Olha que interessante, algo que chama a atenção lá e precisa estar hoje bem claro diante de nós, é que precisamos também ter tudo em comum. Abrir mão, muitas vezes, de nossos bens, nossas conquistas humanas, em prol do quê? Em prol do reino. Investir no ministério do irmão, investir no trabalho da igreja. Precisamos estar sempre, como nós vemos ali, Barnabé, um homem que
deixou tudo que tinha, vendeu tudo que tinha e lançou ali aos pés dos apóstolos. Precisamos ter isso no nosso coração. É o Espírito Santo que produz isso em nós, que é o desprendimento das coisas terrenas. Algo interessante é que eles viviam constantemente. Parece muito repetitivo, mas a oração é fundamental. Não uma oração natural, mas uma oração sobrenatural. Lembre-se do que está escrito na palavra, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ore, ore em línguas, ore, comunique-se constantemente com Ele, porque nós precisamos, na verdade, é daquilo que Ele tem proposto para nós. Não é o que nós pensamos, mas o que o Senhor Espírito Santo tem proposto para nós. Precisamos ter essa intimidade, ser sempre dedicados, parabéns a você que está aqui nesta aula, dedicados ao ensino, buscando cada dia mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que você possa, no momento certo, ser lembrado pelo Espírito Santo do que você deve dizer ou não. Sempre, constantemente, firme na igreja, firme nas casas. Olha que interessante, precisamos estar dedicados à obra de Deus, na igreja, na onde nos reunimos, mas precisamos também estar disposto a ir às casas. Aqueles homens estavam constantemente nas casas, pregando o evangelho, em comunhão. E o que acontecia? Estavam sempre felizes por que estavam fazendo. Lembre-se, quando fazemos para Deus e cheios do Espírito Santo, nós estamos repletos de alegria. Somos felizes com o que fazemos. Você é feliz com o que você faz? Se você buscar essa intimidade com o Espírito Santo, com certeza a alegria da salvação, a alegria do chamado, a alegria da vocação, a alegria do envio te fará fazer coisas maravilhosas, como também vemos sinceridade de coração. Aqueles homens eram sinceros em tudo que faziam. Então busque isso do Espírito Santo. Faça sinceramente. Seja uma pessoa que verdadeiramente está disponível para Deus. E aí a conclusão é que Deus vai salvando vidas e vai expandindo o reino de Deus na terra. Olha que interessante, você se coloca na presença do Senhor, você crê na promessa, você acredita que o Espírito Santo, Ele é que direciona você. Você se entrega então, você se lança, você abre mão daquilo que é terreno e vive para aquilo que é eterno. Você coloca tudo aquilo que Ele tem te ensinado, você coloca em prática e de repente você se depara com um crescimento nunca antes visto em meio à sua igreja, em meio à sua família, e em tudo que você colocar a mão haverá expansão. Que Deus te abençoe, que vivamos essa região profética, uma região que crê verdadeiramente nas promessas e prossegue para conquistá-las mediante uma entrega total. Que Deus os abençoe. Um grande abraço e que possamos ter outras oportunidades como essa. Amém.